Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4, verso de número 1. Quero que você fique ligado, porque Deus vai falar conosco, tenho certeza. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. É mais um culto, é mais uma noite que nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Fala conosco, Espírito Santo, trate a nossa alma, a nossa vida, abra os nossos olhos, nosso entendimento. Cada vez que a Tua palavra é pregada neste lugar, Senhor, algo diferente acontece em nossas vidas. Não deixe com que os comichões, com que a incredulidade, com que as barreiras impostas no mundo espiritual impeçam, Senhor, este homem, esta mulher que entrou aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Não deixe com que ela saia daqui vazia, Pai. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, o texto que nós lemos é um texto tão conhecido, né? Tão conhecido. E ele se encontra nos 3 primeiros livros do Evangelho, conhecido como Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos, Davi? Porque eles carregam, Marcos, Mateus e Lucas, eles carregam uma grande quantidade de informação, de história, Maiara, em comum, e às vezes relatadas até mesmo pelas mesmas palavras. Então são conhecidos como evangelhos sinóticos. E nesse texto, onde o diabo ele tenta levar Jesus, ele tenta, tá, irmãos? Ele tenta levar Jesus ao pecado. Que pecado, pastor? O pecado da gula, o pecado do orgulho, o pecado da independência. Ele só tenta, porque comigo e você também é assim. Ele só nos tenta. Ir é um outro assunto, é uma outra questão. Ele tenta levar Jesus ao pecado da idolatria, ao pecado da riqueza. Ele tenta. E esse texto ele nos ensina como Jesus, na forma humana, ele conseguiu vencer essas tentações. Porque ninguém pode tentar a Deus, mas Jesus estava em forma de homem. Estão comigo? Fica comigo, porque eu não gosto de me sentir só. Porque se tem alguma coisa que o diabo sempre vai procurar fazer, evangelista Rogério, é tentar tirar os escolhidos dos propósitos divinos. Ele faz isso todos os dias. Às vezes ele dá um descanso de 10, 20, 30 dias, um mês, e depois ele torna usando as mesmas armas, as mesmas estratégias dele. Tirar, vocês estão comigo, por favor? Tirar os escolhidos do propósito.
Esta é a estratégia do inimigo. Esse texto ele nos ensina como nós podemos vencer o tentador. Ele é real, ele é invisível, mas ele é real. Deus quer nos dar ferramenta nesta noite, neste início de propósito, para que nós possamos vencê-lo de uma forma inteligente e espiritual. Essa tentação de Mateus 4, que também está em Marcos 1 e também em Lucas capítulo de número 4, ela se dá na vida de Jesus no momento, Fernanda, em que Jesus estava cheio do espinafre. No momento em que Jesus estava cheio do Espírito de Deus. No momento em que Jesus, Maiara, estava prestes a dar um salto para um outro nível no seu ministério. E o que eu quero que vocês entendam, por mais que seja uma palavra muito conhecida, e ela se renova a cada dia, é que o Espírito é que conduz Jesus a esse campo da tentação. É o próprio Espírito que estava em Jesus, fortalecendo Jesus, é que conduz Jesus para o deserto, para ser tentado por um inimigo. Eu já me perguntei várias vezes, Nelson, lendo esse texto, relendo esse texto, e eu falei: Senhor, tanto lugar para o Senhor levar Jesus, o porquê que você leva Jesus para o deserto, justamente para ser tentado? E a resposta que eu encontrei veio de encontro à minha vida há mais de 10 anos já, desde quando o meu ministério começou a subir degrauzinhos e passinhos pequenininhos, que talvez ninguém nem perceba, mas quem está próximo de mim está vendo que a gente está subindo, sabe? Eu percebi, pastora Conceição, que o motivo do Espírito nos levar para o deserto, para sermos tentados por Satanás, é porque você só consegue chegar num outro nível espiritual se você vencer as tentações. Deus só pode te levar para um outro nível do teu ministério se você conseguir vencer as tentações, os campos das tentações. Porque se você for reprovado todas as vezes, esquece, você vai ficar sempre naquele nível. Sempre naquele nível. Sempre. E algo que a gente precisa guardar dentro de nós é que essas tentações, elas são constantes, Kaique. Elas são constantes na vida do crente. Talvez você possa dizer assim: pastor, para mim chegar aqui hoje foi difícil, porque eu fui fortemente tentado pelo inimigo. Essa semana foi uma semana que eu tive várias provas espirituais, pastor. Não é só você, é todo mundo. Todos nós que temos um propósito, todos nós que temos um chamado, todos nós que somos amados no céu, nós passamos pelo campo da tentação, porque é o Espírito que nos leva lá, é Ele que nos faz passar por estes testes, porque Deus está querendo forjar em nós um caráter. Forjar em nós um caráter. Ele tenta contra a tua família, Ele tenta contra a tua espiritualidade, contra o teu ministério. E às vezes, Marcelo, eu não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço, porque passar pela prova não é bom, mas quando você passa, o resultado é maravilhoso, é extraordinário, é céus abertos. Nós que representamos, igreja, o nome de Jesus Cristo aqui na terra, nós somos tentados todos os dias. Tem alguém comigo? Todos os dias. Como, pastor? Todos os dias o diabo vai tentar você a falar uma mentira, e ela começa sempre pequenininha, mas é mentira. E o que me assusta é que no livro de Apocalipse diz que todos os mentirosos, não é o que mente muito. Nós vamos ser tentados todos os dias a sermos desonestos nos nossos negócios, desonestos nas nossas tomadas de atitudes. Nós vamos ser tentados todos os dias a sermos imorais, avarentos, gananciosos.
Seremos tentados todos os dias a não subirmos aqui, a não entrarmos aqui, a não fazermos nada. Todos os dias seremos tentados neste campo. Mas se você guardar isso no teu coração, na tua mente, você vai entender com esse texto que Jesus não procurou a tentação. Jesus foi levado, Bruna. Uma coisa é você procurar o campo, é você procurar estar no campo da tentação. Outra coisa é você ser levado ao campo da tentação. Porque é no campo da tentação aqui na terra que o crente é aprovado no céu. A gente vive num campo, numa terra tomada por tentações. Mas não é porque que esta terra é tomada por tentações que eu vou me lançar neste campo de tentações para viver as tentações do diabo. Não, eu espero aquele que me conhece, aquele que me sonda, aquele que sabe tudo de mim, me levar até o campo da tentação. Porque se ele me levar no campo da tentação, ele também vai me dar o escape para sair do campo da tentação. Nós não devemos procurar esse campo, estar neste campo, porque tem crente que procura estar no campo da pornografia, tem pessoas que procuram estar no campo da mentira, ele procura do adultério. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, Itamara. A Bíblia nos ensina a pedir a Deus em oração que Ele não nos deixe cair. O que a Bíblia nos ensina é que devemos orar a Deus e dizer para Deus: Deus, me livre todos os dias do mal. Mas às vezes, Ju, a gente pega o telefone e entra no campo da tentação numa mensagem que não precisava ser mandada. A gente cai no campo da tentação, pegando os nossos ouvidos e dando para alguém que está com o coração todo moribundo, e a gente acaba entrando naquela questão daquela pessoa. Mas não era necessário você ter entrado. Não é necessário você pegar o teu coração e deixar ser contaminado. Veja que isso aí não é Deus que está te levando para o campo, é você que está indo. O texto diz que Jesus não procurou ser tentado, mas o Espírito o levou para o campo da tentação para ser provado e depois aprovado. Irmãos, quando a gente é conduzido por Deus, pega isso, William. Quando a gente é conduzido por Deus a esse campo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 10, que Deus é fiel para não deixar sermos tentados mais do que possamos suportar. E justamente com a tentação Ele vem também dar o escape. Oh meu Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando você é conduzido, não quando você se joga, quando você é conduzido. 1 Coríntios capítulo de número 10, Ele é fiel para não deixar com que nós venhamos sofrer tentação super, sabe, abundante, a qual você vai para o chão e diga: eu não sei sair disso. Não, a Bíblia diz que Ele não deixa chegar neste nível, e a Ele ainda, Ele te dá o escape. Oh Deus. Então a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto no momento bom do seu ministério, sim ou não? Bom do seu ministério. Ele havia acabado de ouvir de Deus: esse é meu filho, este é amado, este me dá alegria, este é o meu filho. Acabou de ouvir isso. Às vezes, irmão, a gente fica falando, né? Cara, eu estou tão assim, alinhadinho com Deus, e por que essas coisas batem tanto em mim? Os alvos de Satanás não é quem está torto. Os alvos de Satanás é aqueles que estão correndo para o alvo. Os alvos de Satanás é aqueles que oram, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que buscam pela glória, pela presença de Deus. São justamente os filhos amados de Deus, justamente aqueles a qual Deus olha e fala: é um filho, é uma filha que eu tenho amor, que é muito amado.
Eu não estou aqui para te dizer, pastor, então eu não quero ser cheio do Espírito. Não, eu não quero te desmotivar a isso não, meu irmão. Eu só vim aqui como homem de Deus te dizer nesta noite, para você ser cheio sim do Espírito Santo. Quanto mais de Deus você tiver na tua vida, mais você vai ter poder, para quando você for levado ao campo da tentação, colocar Satanás para correr de perto de você. Você vai ter mais autoridade, você vai ter poder. Porque se você é um crente, se você é um homem ou uma mulher de Deus, as armas dele vão ser sempre apontadas para você. Elas vão estar sempre na direção da tua família, sempre na direção da tua casa. Mas qual que é a boa notícia, pastor? É quando eu olho para o texto, eu vejo que quanto mais Jesus estava cheio do Espírito Santo, mais aquele demônio saiu de perto de Jesus. Mas ele saiu de assim, de um dia para o outro, rapidamente? Não. O texto em Marcos capítulo de número 1, verso de número 2, a gente vai ficar transitando nessas três escritores, porque os três trazem algumas coisinhas assim importantes. Marcos capítulo 1, verso de número 12, diz que logo que o Espírito conduziu Jesus para o deserto, verso de número 13 diz, onde ele ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, e os anjos o serviam. Olha, coisa curta, mas o texto que nós acabamos de ler, nos traz uma revelação maravilhosa, que foram 40 dias de deserto, e foram 40 dias de tentação. Ninguém pegou nada. Não vai ser só segunda, não vai ser só terça, não é só quarta, não é só quinta, foram 40 dias de deserto e 40 dias de tentação, onde Jesus orava e era tentado, aonde Jesus lia orar e era tentado, onde Jesus abria mão das coisas gostosas e era tentado. E qual que era o propósito dessa tentação? Impedir com que Jesus seguisse no seu propósito. No seu propósito. Tirar Jesus do caminho, tirar Jesus do plano da redenção, tirar Jesus do campo da salvação, colocando no coração de Jesus o quê? Aquele sentimento que todo crente tem: eu não nasci para isso. Deus não está comigo. O diabo ficou 40 dias falando para Jesus: você não nasceu para esse negócio, cara. Você é o rei do universo, esquece esse negócio. Os judeus vão te chutar, vão virar as costas para você, vão te matar, esquece esse negócio. E talvez é esse tipo de tentação que a gente está sofrendo, mas não tem coragem de chamar o líder para conversar, não tem coragem de chamar o pastor para bater um papo, para chamar alguém para orar junto com você. Por quê? Porque durante a provação, o diabo sempre vai falar para você cair, que desiste, sai da igreja, abandona o ministério, larga de orar por essa família, larga de orar por este casamento, desiste, abandona este sonho, para de investir tanto neste negócio de ser santo. E é nessa hora que o crente cheio do Espírito Santo não tem que olhar para os tornozelos, não tem que olhar para o lado, mas tem que olhar para o céu e dizer: Senhor, me ajuda nessa prova, porque eu não entrei aqui por conta própria, eu estou sendo conduzido nesse teste, e eu não quero abrir mão dos meus propósitos. Não quero abrir mão do propósito. A gente parece mais o Kiko, cara. Quando está passando por provação, a gente vai para a parede chorar e reclamar. Mas é nessa hora, cara, se você foi conduzido ao campo da tentação, olha para o céu e fala com aquele que tem muito de dentro de você. Jesus estava cheio do Espírito Santo, e por estar cheio do Espírito Santo, tinha algo maravilhoso dentro dele. Eu não sei se você crê nisso, mas eu acredito, porque eu sou pentecostal.
Deus está derramando uma unção de resistência sobre esta igreja hoje. Eu vou falar de novo, Deus está derramando uma unção de resistência sobre esta igreja hoje. Pastor, por que resistência? Porque Mateus não, Marcos não, Lucas não, mas um homem chamado Tiago, no capítulo de número 4, no verso de número 7, ele diz exatamente assim: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, porque ele vai correr de vocês. Resistência, Deus está derramando uma unção de resistência. Receba isso sobre a tua vida, receba isso sobre a tua família, sobre o teu ministério, porque a resistência é uma das armas que Deus dá para crente colocar Satanás para fugir. Resistência, temor e resistência, temor e resistência. Foram 40 dias o diabo tentando desmotivar Jesus. Foi 40 dias, Itamara, o diabo dizendo para Jesus: sai do propósito, deixa esse negócio de ser santo, deixa esse negócio de se encher, o teu ministério não vai dar certo. Muitos chegaram com isso e nada deu certo. Para. Só que Nelson, o diabo ele é tão sujo, ele é tão sujo, minha irmã, que quando passa os 40 dias, quando você vai olhar para o texto, você vai ver o texto dizendo que Jesus teve fome no findar dos 40. Ele tentou durante, Maiara, os 40 dias de Jesus, todas as formas, mas o texto diz categoricamente que depois dos 40 dias Jesus sentiu fome. E é onde ele entra de novo. Agora ele vai e começa a trabalhar em cima do quê? Das necessidades. Porque enquanto Jesus estava nos 40 dias, o foco de Jesus era o reino. O foco de Jesus era uma preparação espiritual para fazer e fazer direito. Porque não adianta querer fazer e fazer de qualquer jeito. Só que agora o texto dá um clique, dizendo que Jesus tem uma necessidade. Gosto disso. E agora ele vai trabalhar em cima do quê? Da necessidade de Jesus Cristo, porque ele trabalha em cima das nossas necessidades. O tentador trabalha em cima das nossas necessidades. E quando ele trabalha, Fernanda, em cima da necessidade, ele abre uma porta em nós. Ele abre um campo, chamado de um campo de dúvida. Meu Deus. É tipo assim: eu sou filho, eu ouvi lá no Jordão. Eu sou filho, eu ouvi lá no Jordão. Eu sou filho amado, mas por que me falta isso? Por que me falta aquilo? Por que me falta? A necessidade abre porta para um campo da dúvida. Se eu sou filho, por que me falta paz? Se eu sou filho, por que me falta alegria? Se eu sou filho, por que me falta recursos? Se eu sou filho, por que me falta saúde? Se eu sou filho, por que me falta isso ou aquilo? Não é bem assim que acontece, irmãos? Mateus 4, verso de número 3. Diz então: o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho, olha Williams, mande que estas pedras se transformem. Cara, ele trabalha bem no campo da dúvida. Eu já passei por coisas dessa igreja, irmãos, e dentro da minha vida em particular, que muitas vezes o diabo tentou colocar no meu coração: mas Daiane, para, cara, deixa outro, você não leva jeito para isso. E ele é tão astuto, ele é tão vagabundo, ele é tão mentiroso, que ele faz questão que alguém fala para uma pessoa, aquela pessoa vem e fala para mim. Sabe, aquilo te leva para o chão. E aí, se você não tiver um pouquinho do Espírito, você fala: tá certo, Satanás, tá certo, tá certo. Quantas vezes eu subi para poder pregar sobre família e ele fez eu olhar para filhos que não estão aqui. Para falar sobre sonhos e um monte de sonhos enrolado dentro de mim.
Eram as minhas necessidades, mas as minhas necessidades, ele conseguiu abrir um campo da dúvida. E se um escolhido de Deus começa a ter dúvidas da tua paternidade, da tua espiritualidade, se realmente você foi escolhido, se realmente você tem um chamado, se realmente é a tua vocação ministerial, se você deixar isso, ele te arranca do propósito de Deus. Ele te tira do propósito de Deus. Porque quando a gente, pastora Conceição, a gente tem dúvida do nosso chamado, se realmente Deus nos escolheu para estar cantando, se realmente Deus nos escolheu para estar fazendo alguma coisa na casa dele, se realmente Deus está comigo, será que Deus... Não tem aquela fase que a gente passa, que parece que a gente está meio que só? Aquela fase que a gente passa que fala, mas será que tem alguém me guiando nesta missão? Porque parece que as coisas estão tão conturbadas, é um vento atrás do outro, é uma tempestade atrás do outro, é tanta gente reclamando, é tanta gente... Não tem essas coisas que às vezes acontecem com a gente? E qual que é o passo que a gente dá se a gente não estiver focado? A gente dá passos de independência. Já que eu não estou sentindo a presença, já que eu não estou sentindo Ele comigo nesse negócio, nesta missão, nesse ministério, eu dou passos de independência. Nesses passos de independência, Itamara, eu não faço mais a vontade dEle, agora é as minhas vontades que eu começo a fazer. Eu tiro Deus, eu não estou sentindo a tua presença aqui, então o Senhor tira a mão desse copo provedor, porque o copo provedor agora sou eu que vou colocar na mesa. Eu começo a montar as minhas próprias mesas, eu começo a trabalhar nas minhas próprias mesas, eu começo a prover nas minhas próprias mesas. Esse é o propósito do diabo, você preparar a sua própria mesa. Você falar, Daniel, não, eu cuido disso, porque se eu sou filho, porque me falta? Mas se eu der passos, eu consigo prover a minha própria mesa. Ó, no campo da tentação, o diabo tentando desconectar o filho que há 2 horas ouviu, há 40 dias atrás ouviu que era amado. Eu vou desconectar, eu vou tirar, eu vou separar. E eu acho maravilhoso porque quando você está cheio do Espírito, você faz que nem Jesus. Porque quando você está cheio do Espírito, você fala igual Jesus falou. Porque só porque eu sou filho, Satanás, eu não vou preparar a minha própria mesa. Só porque eu tenho certeza na minha alma que eu sou filha, que eu sou filho, eu não vou viver as minhas próprias vontades. O Senhor viu, você sabe das minhas necessidades, Senhor, mas eu não vou viver das minhas próprias necessidades. Satanás quer que eu transforme a pedra em pão. É o que? É viver a minha vontade, é servir a minha própria mesa. Mas Jesus não veio para servir a si mesmo, Ele veio para servir os outros. E quando você entende isso, você toma uma paulada de cá, você toma uma paulada de lá, e você vai caminhando na caminhada da peregrinação espiritual, porque você entendeu uma coisa: eu não vim para me servir, eu estou para servir o reino de Deus. No dia que Ele quiser, Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara. Aí no verso 4, Fernanda, Jesus nos ensina a usar as armas certas para vencer essas tentações. Estão entendendo? Quais são essas armas que a gente está careca de saber? Algo que a gente não pega muito. A Bíblia, a palavra. Veja que na tentação de Satanás, não é Satanás que usa a palavra primeiro. Veja que no campo da tentação, Bruna, quem usa a palavra primeiro é Jesus. É Jesus que usa a palavra. Primeiro ele tenta Jesus no campo da dúvida, tentando colocar em Jesus uma independência. Essa foi a estratégia. Jesus sim é que usa a palavra para desmontar, olha só, para desmontar toda a estratégia de Satanás.
só com a palavra. Toda a estratégia no campo da dúvida que ele queria colocar no coração de Jesus como filho, Jesus usa a palavra. O verso 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está? Você tem coragem de falar o que está escrito? Você tem autoridade para falar o que está escrito? Você ruminou de uma certa forma a palavra de Deus para você chegar no campo da tentação e falar o que está escrito? Porque se você tiver essa espiritualidade toda, esse preparo todo de falar uma linha do que está escrito, você coloca Satanás para correr. Você coloca o diabo para fugir de você. Porque ele falou: está escrito. O ser humano não vive só de pão, arroz, feijão, macarrão, café, Coca-Cola, cheeseburger, batata. O ser humano vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? A igreja não vence Satanás gritando, dando chilique. A igreja não vence Satanás fazendo greve de culto. Não vence Satanás indo buscar em algumas igrejas o óleo ungido de Israel, a vassoura ungida da Índia. Tem comida da Índia, agora tem a vassoura também. A igreja não vence Jesus, não vence Satanás levantando votos de dinheiro. Ô crente que gosta de dar dinheiro com propósito furado. A criptonita, quem sabe o que é criptonita aqui? Colocou no chão um homem de ferro e coloca no chão também Satanás. A criptonita que põe o diabo no chão se chama a palavra de Deus. E se você usar todas as vezes que ele crescer na tua frente, que ele se impor na tua frente, porque Jesus estava cansado, com fome, necessitado, cara, você coloca Satanás nos teus pés. Porque não tem nada mais poderoso nesta terra do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, de olhar para Satanás no campo da tentação e dizer para ele: está escrito. Está escrito. Quando ele dizer para você: você não é filho, e você fala: eu sou. Não é, porque se você fosse filho, tu não estaria passando por o que você está passando. Você vai pegar o que está escrito, vai abrir em Gálatas 4, no verso de número 7, e vai esfregar na cara dele. Você vai esfregar na cara dele. Você vai falar: eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Você não, está escrito que eu não sou. Está escrito que agora eu sou filho. E sendo filho, eu não tenho só a paternidade, agora eu também tenho a herança. Agora eu sou dono de uma herança. Esfrega na cara dele isso aqui. Está escrito. Você não é escravo do medo. Você não é escravo de Satanás. Você não é escravo dos vícios. Você é filho e herdeiro do maior construtor de todos os tempos. Meu Deus, está escrito. Ele disse como filho ele disse: não é só de pão, mas é do que está escrito que o homem vive. Será que você pode dizer isso? Irmãos, serão 21 dias que eu sei que muitas coisas vão acontecer para quem levar isso a sério. Vai, se já não tiver. Mas será que você pode declarar isso? Eu sou filho quando eu tenho um pão, e eu também sou filho quando o pão me falta. Ah, não, me ajuda, não fica sozinho não. Será que você pode declarar isso? Eu continuo sendo filho quando Deus me dá pão, mas eu também continuo sendo filho quando o pão me falta. Eu continuo sendo filho, Antônio,
quando Ele prepara uma mesa, mas eu também continuo sendo filho quando Ele tira a mesa. Ele não quer ouvir isso, o diabo não quer ouvir isso, mas o céu quer. O céu quer. O céu quer. O céu quer que você olhe para as circunstâncias e fale: cara, o pão é necessário para mim, mas Ele é melhor ainda. A palavra dele é melhor ainda, a presença dele é melhor ainda, porque o pão que eu como hoje, amanhã já não está mais dentro de mim, mas a palavra que eu deixo entrar hoje, me leva para uma eternidade, me leva a estar dentro de mim, uma fonte de água viva, que vai fluindo para a eternidade. Você não pode largar mais o propósito, crente velho, por causa das provas que Jesus está colocando para te levar para outro nível. Você não pode mais largar. Você não pode dar um passo mais para trás, porque Deus quer que você dê um passo para frente, para além do Jordão. Para além do Jordão, não é para trás. E a gente não pega isso, a gente não entende isso. Lucas 4, verso de número 9, vai dizer que o diabo não desiste. Não desiste. E o texto diz: então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, olha, joga. A primeira tentação, em Tamara, você que é uma pregadora, vai pegar qualquer dia aqui, tá? Foi tentar fazer com que Jesus cuidasse de si mesmo. Primeira. Irmão, se você não estiver ligado, você não tem sentido. Primeira tentação, pastora: cuida de você mesmo, prepara a sua mesa. A segunda é diferente. Levou para um lugar alto e falou: se joga, vai, pula. Olha como, irmãos, a gente não está brincando não. Quando eu venho pregar aqui, eu não estou brincando não. Há um céu aberto, escancarando para nós aquilo que nossos olhos não estão vendo. Pula, se joga. Deixa de lado agora as obrigações de filho e põe toda a responsabilidade no teu Deus. Se joga. Você não está confiando nele fazer a mesa para você? Agora confia, se joga. Se joga. Irmãos, é tão demoníaco isso, irmãos. Tipo, fazer de qualquer jeito, deixa as coisas se levarem mesmo. Se Deus está comigo, Ele vai ter que provar. Irmãos, isso é tão demoníaco que Deuteronômio 22, verso de número 8. Olha essa palavra. Diz que quando você construir uma casa nova, faça um parapeito, um balaustra ali, no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Isso não dá direito de falar que Deus vai colocar anjos em volta da minha casa para que ninguém tropeça e caia. Ele está falando: quando você fizer uma casa, faça a sua obrigação, porque daí eu faço a minha. Faça os teus deveres, porque aí sim eu venho e faço as minhas. Eu, como filho, eu não posso entrar numa loja e falar: está aqui ó, o cartão, não é black, mas é red. Tem um limitinho aqui ó, 1000zão, e comprar tudo que eu quero com R$1000. Não dá, né? R$1000 não dá mais nada. E aí, Ju, no mês seguinte, vencer o cartão, dia 20, eu vou lá orar. Posso? E falar: Deus, agora é com o Senhor. Me joguei nas dívidas. Agora o Senhor vai me ajudar a pagar a conta. Eu posso fazer isso? Deus vai ajudar? Eu posso chegar no meu trabalho, aqueles doces gostosos, maravilhosos. Estava bom o bolo, Evelyn? Guardou um pedacinho para o pastor? Eu posso encher minha barriga de doce e depois falar assim: eu vou orar e Deus não vai deixar que a Beth me pegue. Posso?
Glutonaria é pecado, está escrito. É você fazendo a sua parte, Deus fazendo a dele. Vou falar de novo, é você fazendo a tua parte, Deus fazendo a dele. Satanás em Lucas 4, verso de número 10 diz, que ele diz, ele tenta, irmão, presta atenção nisso. Ele tenta, Maiara, usar a palavra para convencer Jesus a colocar Deus à prova. Parece os pastores lobos de hoje. A Bíblia diz, quem é o pai da mentira? O diabo. Se ele usou a palavra para tentar convencer Jesus, ele falou o que estava escrito ou não? Agora ninguém sabe de nada, né? Ele não usou a palavra que estava escrita. Ele é o pai da mentira. Presta atenção aqui, olha aqui, verso 10 e verso 11. Satanás olha para Jesus e fala, pula, certo? Porque o quê? Vocês se perderam aqui? Verso 10 e verso de número 11. Olha o que ele diz. Porque está? Põe o antes, por favor, o antes. Então o diabo levou Jesus, colocou sobre o pináculo e disse, se você é o filho de Deus, se jogue daqui, pula. Porque está? Olha só, cara, olha só. Aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guardem. É isso que está escrito? Ele usa a expressão está escrito para fundamentar em Jesus uma falsa verdade. Uma falsa verdade. Ele usa a mesma estratégia que um monte de pastores aí irresponsáveis usam nos púlpitos da igreja ultimamente. Ele corta a verdade para fundamentar algo do seu próprio interesse. Porque quando um pastor quer arrancar a lã da ovelha, ele faz isso. Ele passa a palavra pela metade, só na parte que é interessante para ele chegar no propósito dele. Qual foi o texto que Satanás tentou usar aqui, igreja? Salmo 91. Mas ele tenta usar de uma forma mentirosa. Porque ele falou, está escrito. Se ele crê tanto que está escrito, ele vai pular. Vai pular. E se ele pula, Deus dá ordem aos anjos? Mas não está escrito? Ninguém sabe se está escrito não, sim ou não, né? Tá ou não está escrito? Está escrito? O Salmo 91 está escrito? Cadê o Salmo 91? Porque os teus anjos dará ordem para que guardem. Não está escrito a mesma palavra que Satanás disse. O diabo pegou a palavra pela metade. O diabo tirou um pedaço do texto. Ele ocultou a parte que diz em todos os teus caminhos. Ele só falou, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas ele tirou, porque ele sabia que Deus só vai manifestar o restante do versículo para aqueles que andam no... Ele tirou o caminho. Ele tirou o caminho, ele ocultou o caminho. Se Jesus ouvir a voz de Satanás, ele pula e não ia acontecer de salvação? Nada. Porque Deus não tem compromisso com quem não está no... Meu Deus. Está comigo vocês? Cara, se você estiver no caminho, Laércio, Deus vai te guardar. Se você estiver no caminho, Deus vai te proteger. Se você estiver no caminho, Deus vai te curar. Se você estiver no caminho, se Ele quiser, Ele vai te abençoar. Se você estiver no caminho, Ele vai estar contigo, cara, onde quer que você for. Porque Deus, Ele não vai entrar num negócio onde eu estou entrando pela minha própria ignorância e arrogância. Ou seja, pula, Jesus, pula, porque se você pular e der esse salto vazio, Ele vai te pegar. Não, e Deus não socorre quem dá salto vazio.
Deus não socorre quem dá saltos vazios no seu próprio orgulho, na sua própria vontade. Ele ocultou, né? Tirou o caminho. Eu ia pular Mateus 4:8, mas dá tempo, porque eu me lembrei de algo importante aqui, nessa viagem que a gente fez. Coloca Mateus 4:8 aí, pra gente ir embora. 8 e 9. A gente foi, irmãos, para Santa Catarina. Ficamos lá 10 dias, eu acho, nem isso, né? Ô, lugar bonito, irmão. E aí meu irmão falou assim, ele mora aí em Camboriú, e ele falou assim, vão em Balneário? Cara, ô lugar bom. Foi vontade de migrar para cá. Lugar lindo, maravilhoso. Parece a Dubai brasileira. Os prédios lindos, o prédio do Neymar lá, as torres. Uns prédios tipo de uns navios assim. Falei, meu Deus. Não parei nem para comer nada, porque só tinha Ferrari, só tinha uns... Falei, crê em Deus Pai. O sangue de Jesus tem um poder. E justamente ali, bem na entrada, William, tinha os teleféricos, né? Cara, e ele era alto, irmãos, era alto. E aí tinha uns doidos ainda que ia no ar livre ainda, gritando. Eu falei, eu morro. Só que aqueles teleféricos, eles davam uma visão panorâmica de toda a cidade de Balneário. Toda a cidade. Justamente para encher os olhos dos turistas que visitavam aquela cidade. Lá de cima, não dava para ver o quê? Somente a parte podre. A parte boa de Balneário você via, mas a de Camboriú, que tinha as periferias, não dá para ver nada. Era somente a parte boa. Por que eu estou dizendo isso? Eu disse que eu ia pular, mas o Espírito me fez entender algo aqui. Satanás, ele tenta encher os nossos olhos, porque ele também é um guia turístico deste mundo. Ele tenta encher os nossos olhos, porque o papel dele também é vender este mundo para o crente. E ele tenta mostrar para Jesus toda a beleza deste mundo. E fala, eu te dou tudo. Os reinos. Todo. Se você só prostrar e me adorar. Olha o texto. O diabo então levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E a glória deles. Parte boa. O verso 9. E disse, tudo isso eu lhe darei se prostrado. Pastor, o que tem a ver esse negócio? Ele não é um guia turístico? Mostrou tudo maravilhoso para Jesus. Mas ele ocultou o quê? A consequência. Te dou a glória dos reinos, esta beleza toda, mas não falou para Jesus que Jesus ia cair. Não é assim que o diabo faz com a gente? Não leva para dar um tour no mundo e fala, olha, vou te dar tudo. E agora com o TikTok e o Instagram que ajuda, você para e se prostra no pecado. Só que ele oculta o quê? A consequência, os esgotos, a lama, o inferno, a perdição, a escuridão eterna. Isso ele não mostra. Isso ele não mostra, ele oculta isso aí, Leandro. Ele não mostra. Mas o que é maravilhoso é que Jesus, cheio do Espírito, fala o quê? Realmente é tudo lindo. Mas no verso 8 ele volta a dizer o que está escrito. Está tudo lindo, não tem nenhum pão para comer. Mas está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente. Sabe o que Jesus estava dizendo? Satanás,
Eu não quero os reinos deste mundo, eu não quero a glória deste mundo, eu quero a glória do meu Pai, a glória que Ele me deu. Satanás, eu não vou ganhar o mundo me prostrando para o mundo, eu vou ganhar o mundo me prostrando na cruz. A gente tem que entender esse negócio. Satanás vai tentar encher os teus olhos pelos voos panorâmicos deste mundo, vai te mostrar coisas lindas, maravilhosas, mas ele vai te ocultar a consequência de tudo que vai acontecer na tua vida após você se prostrar e adorá-lo. Tem crente aqui? Então você começa a declarar, cara: a minha família não vai se prostrar diante dos voos panorâmicos que Satanás está tentando fazer nas minhas fraquezas. Eu não vou me prostrar por esses voos panorâmicos que o diabo está tentando me fazer ver no momento de necessidade, de fome. A sua família vai vencer, meu irmão, mas não é curvada ao sistema. A tua família vai vencer, mas é curvada diante da presença de Deus, diante da cruz de Cristo. Pastor, aqui tantas palavras, não importa quantos vamos perder, mas pegue alguma para você. Você precisa começar a dizer: está escrito que eu e a minha casa serviremos a Deus. A gente tem que começar a declarar isso. Está escrito que praga alguma vai chegar na minha casa, ainda que esteja um monte de gente lá passando. A gente precisa começar a declarar: está escrito que os meus filhos são como flecha na mão do valente. Mas pastor, está todo mundo perdido, mas está escrito que eles vão ser, está escrito que eles são. Pastor, meu casamento está uma porcaria. Mas você precisa declarar o que está escrito, não é o deserto que você está vivendo. É loucura, e a palavra de Deus é loucura mesmo. Comece a declarar o Salmo 128, verso de número 3. Comece a declarar, comece a falar: está escrito que a minha esposa será como a videira frutífera no interior da minha casa. Que os meus filhos que estão todos bagunçados, vai ser escrito que eles serão como o rebento da oliveira ao redor da minha mesa. Está escrito, Satanás, está escrito. Fale, Gerson, outra coisa que não seja o que está escrito. Não fale outra coisa que não seja o que está escrito. Está escrito, está escrito. Eu vou encerrar. Por 3 vezes Jesus diz: está escrito. 3 vezes Jesus diz: está escrito. Por que ele diz isso, minha irmã? Para combater, para sair daquele deserto que ele foi levado vivo. Ele usou a espada da verdade. Está escrito, está escrito. Entramos alguns minutos atrás, há 40 minutos atrás, nós entramos num jejum aqui. Abrimos mão de coisas corriqueiras, gostosas, dia a dia nosso, como fez Daniel no capítulo 10. 21 dias. Mas pensa no 21 dias que vai se tornar mais de 40. Porque não é dieta. No tempo que você fala não pro churrasco, você está de joelho orando. Você fala não pro açúcar, você está ali, ó. Não é dieta, é algo espiritual, é algo muito maior do que você possa imaginar. E ele vai tentar te tirar do propósito. Ele vai tentar te tirar do propósito. Ele vai tentar te fazer andar 1 semana e parar, andar 2 dias e parar, e para alguns nem começar. Pastor, como é que eu venço? Usando as mesmas armas de Jesus, a palavra da verdade. Está escrito. Nós vamos usar a Bíblia para poder passar por este período mais do que vencedores. A gente vai ter que aprender durante esses 21 dias a dizer o que está escrito, a declarar o que está escrito. Eu ia falar para o André, mas passou. Eu vou dar aqui para você rapidamente falando
todos os versículos, irmãos, presta atenção nessa coisa. Todos os versículos que Jesus usou para vencer Satanás no deserto. Eu vou dar tudo aí. Mas eu acho que eu mandei para o André, não sei. O primeiro foi Deuteronômio 8:3. O primeiro texto que ele usou para vencer Satanás. Olha o texto, está lendo? Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Esse texto que ele usou. Ele sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que ser humano não viverá só de... Jesus usou essa palavra no deserto. Deuteronômio 8:3. Está escrito. Essa palavra lá estava sendo usada para o povo, mas aqui Jesus usou contra Satanás, porque o que está escrito serve para Satanás, serve... é a espada. O segundo texto, Deuteronômio 6, eu quero ver se vai ter uma pessoa que vai pegar esse negócio, uma só. Deuteronômio 6:16. Olha o que ele disse: não ponha à prova o Senhor, como fizeram em Massa. Pula. Ele falou, não, está escrito. Onde? Deuteronômio 8:6. Não vou pôr a prova. O povo lá já fizeram essa besteira, eu não vou fazer. Terceiro texto. Foram 3, está escrito. Deuteronômio 10:20. Temam o Senhor e sirva somente. Ninguém percebeu que todos os textos estão em Deuteronômio? Ninguém, né? Mas todos os 3 textos que ele usou, está escrito, está no livro de Deuteronômio. Tem um porquê, sabia? Tem um porquê? Qual é o porquê, pastor? Deuteronômio é o único livro, André, o único livro na Bíblia que denuncia o orgulho, o pecado, a avareza, a idolatria. Ele é o livro mais completo. Foram 40 anos onde o orgulho deixou o povo em volta da montanha, e Deus precisou tratar esse povo. Deuteronômio 8:17. Deus tratou o povo através do orgulho. Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço conseguirão essas riquezas. Verso 18. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele lhe dará forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que por juramento prometeu aos pais, aos filhos, que hoje você vê. O diabo odeia isso. Essa palavra, esses 2 versículos do capítulo 8, trata sobre o nosso orgulho, porque a gente gosta de falar, né? O que eu tenho é força do meu braço, o que eu sei é capacidade minha, e Deus vem trabalhando, combatendo o orgulho que Satanás tenta colocar dentro de nós. Não, o que eu tenho não é nada meu, o que eu tenho não vem da minha força. Verso 18, lembre-se que tudo que você tem vem da força que Ele te dá. Deuteronômio, Vivi, é o livro completo que você pode usar para combater esse momento de deserto atingindo Satanás. Porque olha outra coisa maravilhosa que eu anotei aqui, que o diabo odeia Deuteronômio, porque fala de idolatria. Quem lê Deuteronômio não se curva em estátua, não presta culto a outros deuses, porque Deuteronômio 6:4 diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Deuteronômio também, ele ensina você a encher a sua casa da palavra de Deus. O diabo não aguenta, irmãos, ele não aguenta. Jesus falou: eu vou usar só esse livro para acabar com você, seu fedido. Deuteronômio 6:7 ensina você a encher a tua casa da presença de Deus.
e vocês as inculcará aos teus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitar-se-á e levantar-se-á, e você as escreverá nos umbrais da sua casa, nas portas. Depois fala de filactérios, meu Deus, ela está ensinando você a encher a tua casa da palavra de Deus. O diabo gosta disso. Deuteronômio 22, verso de número 5, ensina você a colocar um ponto final na imoralidade, porque ele denuncia o homossexualismo, e o diabo não gosta disso. O diabo gosta de ficar desapercebido, porque o texto diz: a mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve usar roupa, pois isso é abominável ao Senhor. O mundo pode aceitar, mas o céu não. O céu não. O céu não. Deuteronômio 28, 13 mostra como você pode ser abençoado com a tua família. E o diabo não quer que você leia esse livro, com que você diga esse livro: o Senhor os porá por cabeça e não, só estarão em cima e não, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordenam para guardar e... Eu estou parando já, se for mais dois só mais dois para a gente. Vocês não gostam de Bíblia, sim ou não? Gabi, Jesus usou só esse livro porque combate a avareza. E tudo que o diabo quer é fazer crentes avarentos, confiando nele e não no prover de Deus. Aí vem Deuteronômio capítulo de número 26, verso de número 12. E aí o Senhor vem batendo, dizendo assim, ó: quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. O diabo odeia ver você dividindo os teus recursos que Deus te deu com os necessitados e com as necessidades do reino de Deus. Ele odeia. Vamos para o último. Tem mais. Se a gente fosse falar só do Deuteronômio, irmãos, é maravilhoso. Deuteronômio 18, 15. Ele odeia, porque esse livro, Tamara, revela a vida do Salvador, e ele não quer que a gente entre nesse assunto, porque vai nos dar salvação. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante, e eles vocês o... Está falando de quem? Jesus.